A próxima área que vamos descrever do cadastro de um projeto é uma das áreas mais importantes de qualquer projeto. É a área em que separamos o orçamento do projeto por elementos de despesa ou rubricas. Para tanto, precisaremos clicar na opção de cadastro de rubricas, nesse botão aqui em específico. Ao clicar nesse botão, percebemos que já existem algumas rubricas pré-cadastradas, tá? E vamos analisar o significado de cada uma das colunas, tá? Presentes nesse cadastro. Primeiro aqui temos a própria rubrica, perceba que aqui temos uma lista de seleção de rubricas. As mesmas podem ser selecionadas a partir de um cadastro prévio. Perceba que essa lista daqui é uma lista limitada, com opções previamente cadastradas. Caso você precise ter uma rubrica nova que não existe nessa lista, você pode acessar o menu de tabelas auxiliares, opção de rubricas, e você pode criar as rubricas que você bem entender. A criação de uma rubrica exige um clique no botão incluir, tá? Aqui você pode pôr a numeração que você quiser e acrescentar a descrição. O conceito de rubrica genérica, na verdade, você tem várias naturezas de rubricas que você pode criar. Esse é um conceito antigo que o Sage possuía, que permitia que você qualificasse as rubricas com a natureza que elas de fato têm. Por exemplo, se eu qualificar uma rubrica como diária, eu estou, ou melhor, como bolsa, independente da descrição que eu puser aqui, essa rubrica vai ser interpretada dentro do Sage como uma rubrica de bolsa. Isso gera uma série de restrições no uso dessa rubrica, sobretudo nos módulos relacionados ao pagamento de bolsas, ou, por exemplo, aqui, no caso de materiais e serviços de PJ, equipamento de material permanente, restrições na execução dessa rubrica no setor de compras, enfim. Esse é um conceito que pode ser utilizado ainda, mas que tem caído cada vez mais em desuso, porque depois da classificação de equipamento de material por uma natureza específica, nós criamos a possibilidade de você ter uma rubrica genérica. Essa rubrica genérica é uma rubrica que tem uma natureza muito mais flexível, que permite que ela possa ser enquadrada em mais de uma natureza. E isso a torna mais apta para atender às demandas da maioria das instituições. Então, em geral, tá? Esse conceito de natureza tem cada vez mais caído em desuso. A maioria das vezes, as rubricas têm sido realmente lançadas com a natureza de genérica. Se rolarmos as colunas aqui à direita, perceberemos que no cadastro das rubricas, veja, eu estou cadastrando as rubricas genéricas, ou melhor, as rubricas gerais, não são as rubricas de um projeto. Isso aqui é o cadastro de todas as rubricas que podem ser utilizadas ou não, tá, por cada projeto. Mas perceba que aqui eu posso configurar essas rubricas como rubricas padronizadas para serem destino de pagamentos de imposto de renda com origem em folha. Isso aqui só faz sentido se tiver implantado no nosso sistema de RH. Pagamentos de INSS, o INSS do prestador de serviço, INSS com origem no RH, o INSS patronal, enfim, ISS, o TSD, que é o imposto que se gera, que algumas instituições geram, alguns bancos geram sobre pagamentos de ISS, GTS, PIS de origem do CLT, enfim, todos os impostos, mais aqui opções de pagamentos de salário, férias, pagamentos de rescisão, salário, férias e rescisões estão intimamente relacionados com nosso sistema de RH. Se não tiver sistema de RH, isso aqui não será gerado automaticamente. Pagamentos de taxas de administração, tá? Tarifas bancárias ou antiga CPMF. E aqui a visualização dessas rubricas em determinados módulos. Tá? Se é preciso bloquear os saldos em quantidade ou saldo em valor para os casos de rubricas que têm itens, enfim. Essas informações são de configurações gerais que, quando criadas, tá, elas serão transferidas automaticamente para o cadastro dentro do projeto. Então, por exemplo, veja essa primeira rubrica aqui, a 11/12, que eu tenho a marcação de RCLT. Quando eu vier para cá, se eu simplesmente incluir aqui a rubrica 11/12, perceba que vai aparecer a rubrica que eu aqui selecionei, aqui tem esse nome,
E quando nós viermos aqui para o lado, ela já vai aparecer com as mesmas marcações, tá, que existem aqui definidas. Então isso aqui é apenas um padrão que pode ser reaproveitado no momento em que de fato isso vai ter utilidade. Tá? Eu vou fechar aqui esse cadastro de rubricas, vou me ater ao que está sendo cadastrado aqui, porque é o que de fato vai ser de interesse para o projeto. Essas opções, perceba que a natureza da rubrica eu não posso mudar aqui, ela já vem pronta, a rubrica selecionada, mas mais ainda, aqui essas marcações vão determinar que essa rubrica, por exemplo, aqui de outros serviços de pessoa jurídica, a rubrica 39, ela será a rubrica padrão de destino de um pagamento de imposto de renda. Na prática, quando for ser gerado um pagamento de imposto de renda e os pagamentos de impostos em geral são gerados automaticamente pelo SAGE, o sistema vai sugerir, já vai associar o pagamento de imposto de renda à vinculação do mesmo com essa rubrica. Isso vale para todos os tipos de pagamentos que estão aqui determinados. Vale ressaltar que as automações e vinculações com rubricas para pagamentos com origem no nosso módulo de RH têm um comportamento mais especializado. Caso o nosso módulo de RH esteja implantado, é possível realizar configurações, tá, por colaboradores. Isso vai ser objeto de um outro vídeo. Mas essas marcações aqui, em geral, determinam que essa rubrica marcada é uma rubrica padrão de destino da natureza da despesa que está descrita na coluna. Sempre lembrado, tudo que tiver a ver com CLT só fará sentido se o nosso módulo de RH estiver implantado. Então, por exemplo, salário, férias. Taxa de administração, quando a taxa for ser transferida. Quando você gera uma transferência de taxa de administração, é uma despesa no projeto. Então, essa despesa vai ser vinculada, no caso, a rubrica que aqui tiver com essa opção marcada. Tarifas bancárias, quando você, por exemplo, faz a conciliação bancária de um banco, né, de uma conta corrente de um projeto, tá? E aí a conciliação bancária automatizada do SAGE gera tarifa bancária. Aquela tarifa vai ser gerada já vinculada à rubrica que tiver aqui com essa opção marcada. E assim sucessivamente. Além dessas opções, temos aqui algumas outras marcações. Por exemplo, bloquear pagamento sem saldo em quantidade. Essa opção ela só faz sentido quando a rubrica em cadastramento tem itens apoiados. O que são itens apoiados? Deixa eu só cancelar aqui essa inclusão pendente, tá? Eu não vou cadastrar ela. Então eu cliquei em cancelar para cancelar todas as operações pendentes. Eu vou marcar essa linha aqui de cima. E aí, olha, para explicar o significado de bloquear pagamento sem saldo em quantidade, ou melhor, vamos falar dessa daqui, material permanente. Se eu marco essa opção aqui de bloquear pagamento em quantidade, tá? Eu vou selecionar essa rubrica e deixa eu marcar, clicar aqui no botão de PAF. Quando eu entro aqui no PAF, perceba que eu tenho itens de detalhamento dessa rubrica. Ou seja, o orçamento dessa rubrica ela não está apenas definido no seu valor fechado. Eu fui obrigado pelo plano de trabalho do projeto a detalhar quais são os itens que serão executados aqui nessa rubrica. Nesse caso aqui em específico, eu tenho um item que é impressora, computador e estabilizador. Significa que nessa rubrica eu só posso comprar isso. Perceba que aqui nesse item eu tenho um campo quantidade. Então, se eu marco essa opção de bloquear sem saldo em quantidade, qualquer despesa que eu for realizar nessa rubrica, tá, vai exigir, em primeiro lugar, que eu, além de selecionar essa rubrica, eu seleciono essa rubrica que eu informe qual é o item, que nesse caso aqui é único. Tá? Porque se uma rubrica tem item, eu não posso criar uma despesa sem informar qual é o item que está sendo vinculado a mesmo. Então isso significa que ao executar esse item, eu vou informar qual é a quantidade que eu estou executando. Porque esse é um item que tem quantidade e valor. Nesse sentido, onde eu bloqueio qualquer despesa quando não há saldo em quantidade, o sistema vai, com essa opção marcada, o sistema vai bloquear que qualquer despesa seja executada nos casos em que o item selecionado não tenha mais saldo em quantidade a ser executado. Ele pode até ter saldo financeiro. Tá? Por exemplo, eu posso ter comprado
10 itens a R$ 9.000 valor unitário. Eu vou ter saldo financeiro aqui, porque eu vou ter gasto só R$ 90.000. Mas se eu tentar comprar um 11º item, se essa opção está marcada, o site vai bloquear, porque eu tenho uma restrição para a execução com um saldo negativo em quantidade. Então, se eu não quiser controlar a quantidade, mas eu quiser controlar o valor financeiro, eu marco essa opção. Aí, nesse caso, por exemplo, eu posso ter 11 itens. Se eu comprei aqui o valor unitário efetivamente menor do que 10, ou menor do que 10 mil, então eu posso ter, por exemplo, 11 itens comprados, cada um a R$ 9.900, que estaria 99 mil. Eu superei a quantidade, porque eu não estou controlando, não estou bloqueando o saldo em quantidade, mas não superei o valor. Tá? Então, se eu quiser controlar o valor, eu, por exemplo, poderia ter aqui 5 itens. Se eu tentasse fazer 5 itens, 5 itens de R$ 20.000, ia bater dos R$ 100.000. Se eu tentasse executar o 6º item, mesmo eu tendo saldo em quantidade, eu não ia ter mais saldo financeiro. E aí, com essa opção marcada, eu não iria conseguir gastar nada nessa rubrica, porque eu não teria saldo no item da mesma. Então, são duas formas de você controlar o saldo dos itens para essa rubrica. Ou bloqueando a quantidade, ou bloqueando o saldo financeiro. Paralelamente a isso, nós temos a opção de ignorar itens. A opção de ignorar itens é uma opção que, se você marcar, o site vai simplesmente ignorar a existência dos itens. Perceba, se eu não marcar o controle do saldo em quantidade ou financeira, o site não vai fazer nenhuma restrição quanto a deixar o saldo dos itens negativos, tanto em quantidade quanto em valor. Certo? Saldo dos itens. Então você vai poder ter saldo negativo lá. Mas, de todo jeito, você sempre terá que vincular a rubrica ou a despesa a rubrica e item, mesmo sem controlar o saldo do item. Porém, se eu marcar e ignorar itens, o site vai agir como se esses itens existissem ou não. Você não terá nenhuma obrigação nem de vincular o pagamento, a despesa, ao item da rubrica. Isso aqui é uma opção que é utilizada em situações extremas. Por exemplo, você implanta o SAG e tem alguns projetos que já estão em execução e os saldos estão errados dos itens, estão desatualizados, e você não tem como controlar esses saldos se você marcar essas opções. Então, o usuário opta muitas vezes em alguns projetos, pelo menos provisoriamente, por clicar em ignorar itens, para que a operação do sistema possa ser executada. A última coluna que temos aqui nessa área é a coluna de rateio de crédito. Essa coluna de rateio de crédito, ela permite que você configure a previsão de distribuição de receitas, tá? Percentualmente entre cada rubrica. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que 25%, deixa eu arrastar para cá para ficar mais fácil de visualizar, estou arrastando a coluna apenas, tá? Estou aqui informando que 25% de cada crédito, por padrão, deve ser atribuído à rubrica 39, 50 à rubrica 14 e 25 à rubrica 52. Okay? Isso é apenas uma sugestão. E isso também só faz sentido, primeiro, se houver controle dessa natureza, e segundo, se as receitas do projeto tiverem que ser vinculadas a rubricas. Na prática, existem duas formas de se controlar o saldo dos elementos de despesa. A primeira forma é através apenas do valor orçado menos o executado. O valor orçado é o valor que está previsto inicialmente, por exemplo, 520 mil. É o valor do orçamento dessa rubrica. Então você tem o orçado de tanto, e na medida que você vai gastando, você na verdade tem esse teto para executar. Ok? Então esse é o cálculo padrão, orçamento menos o executado. Mas perceba que o orçamento não significa receita em conta. E a outra forma que existe do sistema calcular o saldo e controlar o saldo de uma rubrica é por receitas recebidas e não pelo orçamento. Porque o orçamento pode demorar para ser desembolsado. Isso seria o controle subtraindo os créditos recebidos e vinculados a rubricas, menos as despesas executadas. Para que você defina como você quer que o sistema funcione em relação a esse controle, você tem que marcar ou não essa opção. Quando você marca essa opção, você está solicitando que o sistema calcule o seu saldo, tá? Tomando como base os créditos recebidos, as receitas do projeto. Então, aí, nesse caso, todos os relatórios de saldos de rubrica listarão
o saldo da rubrica com base nos créditos recebidos vinculados à rubrica, menos as despesas executadas vinculadas à rubrica. Se essa opção está marcada, os relatórios de saldos de rubrica serão sempre calculados, subtraindo o valor orçado atual da rubrica, que não é a receita, é o previsto para ser executado, menos as despesas executadas. E aí, voltando, essa coluna de rateio de crédito, ela só faz sentido quando você vai calcular o saldo por créditos recebidos. Então você define aqui, isso aqui é uma informação, é meramente informativa. Na verdade, isso vai gerar algum controle, mas é uma informação de como você gostaria que os créditos fossem sempre distribuídos entre as rubricas. O que não quer dizer que isso necessariamente precisa ser assim. Tá? Isso gera uma interferência direta na área do cronograma de desembolso. Vou clicar aqui, ó, voltar aqui para a tela original, projeto, vou clicar no cronograma de desembolso, e aí perceba que aqui, no meu cronograma desse projeto, eu tenho duas parcelas previstas de recepção de recursos. Vou clicar na primeira delas e vou vir aqui para... Melhor, vamos clicar aqui na segunda delas. Vou clicar aqui, vou clicar em previsão para rubricas. Quando eu clico nessa opção, primeiro deixa eu só arrastar aqui a tela para que isso fique bem visível. Previsão para rubricas aqui. Então ele vai aparecer aqui essa parcela de desembolso 470 mil. Se eu escolher aqui, ó, divisão por percentual, eu estou informando o seguinte, olha, eu quero utilizar essa divisão prevista no rateio de crédito das rubricas, tá, que é nesses percentuais, para prever a distribuição desse recurso que está previsto de ser recebido pelo projeto. Eu tenho uma parcela de desembolso de 470 mil reais e eu estou informando aqui que, olha, eu quero que essa parcela seja distribuída segundo esse padrão de distribuição entre essas três rubricas, porque foi isso que eu defini inicialmente. Isso não é uma obrigação, é apenas uma sugestão, porque você pode dividir, por exemplo, aqui tem a opção de dividir igualmente, tá? Ou você pode simplesmente digitar aqui o quanto você quer que seja dividido para cada uma das rubricas, não importa. Tá? Na hora da distribuição do rateio de créditos, previsão de rateio de créditos de uma parcela de desembolso. Estou frisando isso apenas para explicar qual é a utilidade dessa previsão de rateio de crédito, tá? De percentual de rateio de crédito entre as rubricas de um projeto. Okay? A opção de mostrar a descrição das rubricas, se eu excluir essa opção, veja que a coluna de descrição vai sumir. E essa opção aqui, ó, bloquear pagamentos quando a rubrica selecionada não possui saldo. Bom, essa opção, se marcada, ela vai impedir que o SAGE faça qualquer despesa para uma rubrica, tá, quando o seu saldo for negativo. E aí, mais uma vez, quando o saldo for ficar negativo. E aí, mais uma vez, o cálculo do saldo vai depender da opção daqui de cima. Se essa opção de saldo de rubrica calculados por créditos recebidos estiver marcada, o saldo da rubrica será o quê? Receitas vinculadas à rubrica menos as despesas vinculadas à rubrica. Tá? Se essa opção não estiver marcada, o saldo da rubrica vai ser orçamento da rubrica, que é o previsto, essa coluna daqui, menos receita ou menos despesas executadas. Okay? Então o saldo muda completamente e, consequentemente, o bloqueio para a liberação do pagamento vai depender como depende desse saldo, também vai mudar. Vai ser mais fácil liberar ou não, a depender da regra que tiver sido estabelecida. Outras colunas, deixa eu voltar aqui essa aba lá para o final, para não atrapalhar mais aqui o que precisamos. Outras colunas que precisam ser explicadas aqui, deixa eu mostrar novamente a descrição da rubrica, são essas colunas iniciais. Primeiro, aqui eu tenho o valor do orçamento do projeto, melhor, da rubrica. Tá? Quando nós cadastramos uma rubrica, esse orçamento pode ser digitado livremente. Aqui eu posso selecionar uma rubrica qualquer e aqui simplesmente definir qual é o valor desse orçamento. Tá? Mas é importante que fique claro que quando se eu criar aqui uma rubrica de 100 mil reais, de R$1.000 aqui, 10 mil reais de orçamento, material de consumo, está aqui. Essa é uma rubrica que foi criada agora, tem um valor do orçamento de 10 mil reais, mas perceba que esse orçamento, tá, ele, caso essa rubrica tenha itens apoiados, precisa ser detalhado os itens apoiados, se eu chegar aqui e for cadastrar um item apoiado. Daqui a pouco vamos detalhar melhor esse cadastro de itens apoiados, mas material de escritório. Quantidade 1
valor 50 mil. Se eu faço isso, perceba que ao confirmar o cadastro desse material do escritório, perceba que ele já vai dar uma mensagem informando que, olha, eu já tenho um orçamento aqui de 10 mil reais. Você está criando aqui um item que supera esse orçamento. Você quer continuar assim mesmo? Sim. Esse é o valor correto. Ainda está discrepante, mas quando eu fecho, perceba que ele atualiza o orçamento para 50 mil reais. Fica exatamente igual ao orçamento dos seus itens apoiados. É a coerência que precisa ser realizada. Ok? Primeira observação importante. O orçamento pode ser digitado manualmente, mas se a rubrica tem itens apoiados, que é o que é cadastrado através do PARF, que significa Programação Administrativa Financeira, itens apoiados, tá? Essa opção o que tiver cadastrado aqui vai determinar o saldo da rubrica. Por outro lado, perceba que nós temos aqui as rubricas de remanejamento a débito e remanejamento a crédito. Observe que algumas dessas rubricas já foram preenchidas com alguns valores. Se nós analisarmos com calma, perceberemos que, na verdade, a ideia de remanejamento é a ideia de podermos acrescentar ou transferir recursos entre rubricas. Isso é permitido ser feito no SAGE e pode ser feito através do conceito de termos aditivos. Está aqui, ó, que eu posso acessar a partir desse botão. Um termo aditivo, no SAGE eu vou clicar aqui, o termo aditivo, eu tenho aqui um termo aditivo cadastrado para esse projeto, vou detalhá-lo, e vamos observar aqui, ressaltando que existe um vídeo específico que descreve como é que é cadastrado esse termo aditivo. Tá? Eu estou mostrando aqui para que fique claro o porquê desses valores aqui no cadastro das rubricas. Eu tive um termo aditivo aqui que, além de alteração da vigência, esse foi um termo aditivo que alterou os recursos de rubricas, um termo aditivo ao contrato, acrescentando valores no mesmo. Então, por exemplo, na rubrica 39, tá? Que é essa rubrica daqui, ó, eu tive o quê? Um crédito de R$1.000. Então, foi um novo recurso que entrou aqui na rubrica 39. Então, eu tive um crédito de R$1.000. E, além disso, nesse mesmo termo aditivo, eu tive algumas transferências de recursos entre uma rubrica e outra. Os termos aditivos de remanejamento ou acréscimo de recursos normalmente são acordados após a execução do projeto com o agente financiador. Houve alguma mudança no objetivo do projeto e os recursos precisam ser remanejados ou mais recursos precisam ser aportados. Então, nesse caso aqui, olha, houve o acréscimo de R$1.000 na rubrica 39 e a rubrica 39 aqui embaixo, ó, ela recebeu da rubrica 52, a 39 recebeu mais R$1.000. Então, a rubrica 39 recebeu R$1.000 aqui nessa parte por acréscimo de recursos e recebeu mais R$1.000 que vieram da rubrica 52. Daí porque aqui tem o valor R$2.000 aqui na segunda coluna, remanejamento a crédito. Okay? Na parte de débito, por que tem R$2.000? Porque aqui na linha superior, perceba que houve um remanejamento de R$2.000 de recursos que saíram da 39 e foram para a rubrica 14. Então a rubrica 39, na verdade, não teve alteração no seu orçamento. Ele começou com 520 mil, houve um remanejamento que tirou R$2.000 e um remanejamento que acrescentou R$2.000. Então ele continuou com os mesmos 520 mil. Por sua vez, a rubrica de diárias, perceba, ela teve apenas um crédito de R$7.000. Então, o orçamento que era de 3 mil original passou para 10 mil. Essa coluna aqui é o do orçamento atual do elemento de despesa. Esse aqui é o original e aqui é o após os ajustes de orçamento, os remanejamentos. Então, de onde é que veio esses R$7.000? Primeiro, houve um acréscimo aqui de R$5.000, tá? E depois, houve um acréscimo de R$2.000 aqui, olha, transferidos da rubrica 39 para a rubrica 14. Então, houve um acréscimo de orçamento de R$5.000 na rubrica 14 e a rubrica 14 também recebeu R$2.000 da rubrica 39, que totaliza R$7.000. Por sua vez, então, a rubrica 52 teve apenas uma retirada de R$1.000 do seu orçamento, que veio daqui, olha. Não teve nenhum acréscimo. A rubrica de origem aqui desses R$1.000 foi a 52, e é exatamente o que está gerando aqui a coluna de remanejamento de débito. Isso dá um novo orçamento dessa rubrica que passou a ser de R$99.000. Então, esse é o significado real dessas colunas. Vou fechar aqui o cadastro e vamos voltar para o cadastro da rubrica.
Explanadas todas as informações das áreas superiores, apenas para frisar, se essa for aqui é o cadastro projeto da rubrica, o agente financiador do projeto, se essa rubrica estiver sendo cadastrada para um subprojeto ou subdivisão, bom, então essa subdivisão apareceria aqui. E se essa rubrica estiver sendo cadastrada dentro de uma meta, etapa ou atividade, que é possível você dividir metas e etapas por rubricas, essa meta e etapa aparecerá aqui. Na área inferior, botão de inclusão, como já vimos, cria uma nova rubrica, habilita a inclusão de uma nova rubrica, confirmar é para salvar qualquer pendência da tela, cancelar, cancela qualquer operação pendente, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, qualquer alteração que eu fizer aqui, clicar em cancelar, ele vai cancelar. Excel manda o grid, conteúdo do grid para uma planilha Excel. Detalhar remanejamentos, detalhes, deixa eu marcar aqui, ó, detalhes de remanejamentos que aconteceram para as rubricas em questão. Aqui todos os remanejamentos, tá? Vinculados à rubrica que foi selecionada, a rubrica 39. Então aqui nós temos a origem de todas as movimentações. Ó. Então é basicamente uma outra forma de visualizar o que acabamos de demonstrar lá com a tela de termo letivo. Essa tela aqui é uma consulta do que foi feito no termo aditivo. Tá? Então aqui a gente visualiza, que é importante. Na descrição do termo aditivo, do vídeo descritivo do termo aditivo, nós detalhamos isso melhor. Mas aqui percebemos que como a rubrica 39 tem itens apoiados, acrescentar R$1.000 a ela não significa simplesmente acrescentar R$1.000 no seu orçamento. Eu preciso dividir esses R$1.000 entre os seus itens. Esses aqui são os itens apoiados da mesma. Eu tenho 500, olha, dos R$1.000, 500 veio para a primeira, 250 para cada um deles. Da mesma forma aqui, olha, eu tirei da 39, que é uma rubrica que tem itens, e mandei 2.000 para 14, que não tem itens. Então, de onde é que eu tirei esses 2.000? Eu tirei 500 do primeiro item, 1.500 do segundo item e nada do terceiro item. Como a rubrica de 14 não tem itens, esse grid aqui apareceu desabilitado. Já aqui, eu tenho um remanejamento de recursos da rubrica 52 que tem itens, então eu terei R$1.000 da rubrica 52, só tenho esse item, terei R$1.000 desse item. E enviei para onde? Eu enviei para a rubrica 39. Então, R$1.000 foram recebidos por que itens da rubrica 39? Apenas o item de serviço, pintura e limpeza. Então, é basicamente o detalhamento de quais foram os remanejamentos, o acréscimo de recursos que aconteceram vinculados a essa rubrica, tanto a crédito como a débito. Na verdade, ligados à rubrica selecionada. Veja que aqui só apareceu da rubrica 14, aqui só vai aparecer da rubrica 52 e assim sucessivamente. Vou pular por enquanto o botão de PAF, vamos entrar no botão de requisições de compras. Essa é uma configuração importante que está intimamente relacionada ao portal do coordenador e módulo de compras. Aqui nós definimos onde nós queremos que a rubrica selecionada seja apresentada no portal do coordenador. Perceba, o portal do coordenador é uma interface onde o coordenador pode fazer requisições e solicitações de várias naturezas. Então lá ele vai poder fazer uma requisição de compra de material permanente, material de consumo, de contratação de pessoal, enfim, solicitação de pagamento de diária. Cada uma dessas naturezas de solicitações traz a necessidade de vinculação da mesma com um elemento de despesa. Então, em geral, a requisição de material permanente é vinculada à rubrica de material permanente e assim sucessivamente. Tá? Então, quando você abre a tela de requisição de material permanente, tá? De compra de material permanente, você quer que seja visualizada lá a rubrica de material permanente. Então, aqui nessa tela, você vai dizer que, olha, essa rubrica 52 eu quero que seja apresentada em que tela? Eu quero que seja apresentada na tela de requisição de compra de material permanente. Então, se a tela de requisição de compra de passagem, de contratação de hospedagem for marcada, for aberta, essa rubrica não será apresentada para ser visualizada, porque ela só está marcada aqui, configurada para aparecer nessa tela. Aí você pode se perguntar, mas a rubrica de material permanente não já deveria ser automática? Por que eu preciso fazer essa configuração? Porque em alguns casos existem projetos que têm rubricas de comportamento bivalente ou até trivalente, enfim. Você pode ter uma rubrica genérica, que não necessariamente tem o nome de equipamento e material permanente, mas, por exemplo, que tem o nome de materiais. Acontece. Essa rubrica tem que aparecer, por exemplo, na tela de material permanente e material de consumo.
porque ela é uma rubrica que engloba os dois grupos. Então, na verdade, o que fizemos aqui foi uma flexibilização geral. Você, o usuário é quem define onde ele quer que cada rubrica apareça em cada tela do portal do coordenador. Okay? Seguindo, nós vamos agora falar da programação administrativa financeira, ou PAF.